Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Sala de Aula, eu sou a professora Flor. Esta é a série Siga-me, Siga-me. É o momento aqui espiritual do nosso canal, tá bom? Porque quem disse que não é possível fazer política levando em conta também uma parte espiritualizada, mais humana da política. Então, aqui neste canal, você sempre vai encontrar uma palavra amiga. Siga-me é o roteiro, capítulo 1, tá bom? Tendo sempre por base uma fala, uma leitura, um pensamento voltado para as coisas espirituais, tá bom? Capítulo 1, então, do Siga-me, eu trago aqui um, uma fala, né, espiritualizada sobre o livro aqui, psicografado por Chico Xavier, falando aqui sobre a passagem de Marcos 2,14, que diz assim: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe: Segue-me. E levando-se, o seguiu. E levantando-se, o seguiu. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar-se e segui-lo. Jesus tinha isso, né? Ele atraía as pessoas com o seu olhar, simplesmente com a sua fala, com a doçura da sua entonação de voz, com a doçura da sua postura física, né? Não precisava muito, penso eu, que a voz de Jesus e o próprio jeito dele, a postura dele, encantava a todos aqueles que estavam perto, e as pessoas o seguiam como um imã que atrai a energia contrária de tudo que está perto de si. Assim era Jesus também. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Lázaro atende-lhe o chamado e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso sai à procura para seguir o Mestre Divino, entre açoites e sofrimentos, depois de haver levantado as portas de Damasco. A história de Paulo de Tarso, todos nós conhecemos, né? Aquele que era o perseguidor, a princípio, dos primeiros cristãos, se torna ele próprio o perseguido, né? Quando ele se converte na estrada de Damasco, através de uma visão que ele teve do próprio Jesus, que a princípio o deixa cego, né? E faz com que ele reflita sobre sua postura até ali, e depois, quando ele retoma a visão dali a algum tempo, ele é o convertido de Damasco, né? Ele é aquele que passaria então de perseguidor para perseguido, que levaria a palavra de Cristo, o exemplo de Cristo, com todo o fervor do mundo, sem mesmo tendo conhecido Jesus fisicamente, né? Quando Saulo se transforma em Paulo na estrada de Damasco, ele vê uma visão de Jesus, né? Mas já era já há algum tempo da morte de Jesus Cristo. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces no intermédio dos discos. E há os que desejam comprar tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intenções ou intervenções sobrenaturais dos mensageiros de Cristo pelo bem-estar da sua vida.
aqui ele chama a atenção não só dos espíritas, mas também dos cristãos como um todo, né? Eu acho que todos nós conhecemos alguém ou alguns que não faz por si mesmo, né? Que vê o outro indo para um culto ou vê o outro que ele pensa que tem uma fé maior do que a dele, né? E acaba pedindo orações para aquelas pessoas, acabam e se acomodando, né? Não fazendo por si mesmo o papel que todo cristão deve ter. E nós percebendo aqui, entrando aqui no cunho político, já que esse também é um momento de política, né? Com a reflexão espiritualizada e humanizada, como eu falei no começo, muitos de nós, por meio aí de deixar que os outros tomassem atitude por nós, lá em 2018, né? Não lutamos como cristãos, não lutamos como humanos que somos e deixamos que a maioria daqueles que foram votar tomassem a decisão errada de colocar Jair Messias Bolsonaro no poder, né? E muitas igrejas, muitos líderes religiosos, até agora, levam na mente dos seus fiéis entre aspas, aí, lavagem cerebral, né? Dizendo que é correto apoiar o genocida, é correto apoiar uma pessoa que só fala de armas, uma pessoa que viu milhares morrer por falta de vacina e, mesmo assim, negou a ciência, negou a vacina, né? Tudo isso porque a gente permitiu. Outro pensador falou que não incomodava ele o que os maus faziam, né? Porque os maus fazem o mal mesmo. Agora, o que incomoda é o silêncio dos bons, né? Aqueles que se dizem bons, aqueles que se dizem cristãos, que permitem que até esse momento várias e várias pessoas sejam ludibriadas em vários templos religiosos por falsos pastores, por falsos profetas da palavra de Cristo, vendendo indulgências como se vendia na Idade Média, né? Só falta daqui a pouco dizer que terá o pedacinho do céu como lá atrás, né? Mas ainda hoje vende-se feijões mágicos, vassouras abençoadas, suor de pastor, como se fosse suor ungido, né? E as pessoas caem, milhares caem. Quem pode dar R$ 10, dê R$ 10. Quem pode dar 100, dê 100. Quem pode dar 1.000, dá 1.000. Quem pode dar 300.000, dê 300.000 e assim por diante. As pessoas vão se esquecendo da verdadeira mensagem de Jesus Cristo, que era simplesmente amar ao próximo como amar a ti mesmo, né? Porque no dia que a gente amar o nosso próximo como a gente deve se amar, a gente não vai permitir tanta corrupção, a gente não vai permitir tanta violência, tanto descaso. Cidades como São Paulo, por exemplo, a cada dia crescem a população de rua, a cada dia nós vemos mais e mais pessoas passando necessidades, passando fome, e às vezes a gente está tão perdido no nosso mundo que a gente sequer olha para o lado e repara na dor do outro. E quando a gente repara, o nosso coração está ficando tão brutal, mente duro, que a gente não está fazendo muita coisa para ajudar os seres humanos, né? Os nossos semelhantes. E aí, na hora de ir para a igreja, na hora de ir para o culto, na hora de ir para a missa, ou mesmo para o centro espírita, lá a gente se veste em uma roupa muito bonita, né? A roupa da humildade, a roupa do bom moço, da boa moça, e lá a gente é o santo, né? O ser humano melhor do mundo. Só que, como Jesus Cristo mesmo fez, exemplificou, a gente não tem que ser bom entre quatro paredes, a gente tem que ser bom na vida, porque Jesus Cristo era bom na vida, era bom na vida pública. Ele não se fechou a sua luz dentro do quarto da sua morada. Ele levou a luz para o mundo. Ele trouxe tudo aquilo que ele sabia, que ele conhecia, para o mundo, para que todos conhecessem. A verdade foi dada a todos da sua época, para que esses da sua época, os seus apóstolos mais chegados e aqueles que o seguiam de qualquer forma, levassem para o mundo inteiro. Nunca Jesus Cristo falou: guardai a tua luz debaixo
do alqueire, muito pelo contrário, ele expanda a sua luz, mostre a sua luz, sejai o sal da terra e a luz do mundo. Era isso que ele esperava de nós, é isso que ele espera de cada um de nós. A gente não pode ficar retraído no nosso egoísmo, a gente não pode ficar simplesmente achando que nós sabemos tudo, que somos os reis e as rainhas da cocada e que os outros que aprendam por si só, porque meritocracia espiritual não existe. Meritocracia espiritual é coisa de gente que vende a humanidade, vende a moral, né? Vende o amor que Deus dá gratuitamente, e aí a gente vê qual que é o resultado de tudo isso: descaso, humilhações, desemprego, moradores em situação de rua, abandono, vícios de tudo quanto é tipo, e o povo cada vez mais perdidos na tecnologia, perdido no seu próprio mundo, às vezes estando tão próximo das pessoas fisicamente, mas tão distante espiritualmente. A gente, às vezes, troca milhares de palavras com estranhos que estão do outro lado do mundo, que a gente sequer conhece, e deixa de trocar palavra com quem está do nosso lado, com quem pode nos ajudar e nos auxiliar, e com quem nos atura e nos suporta. Então, esta passagem do Siga-me é muito, muito singular para todos nós. É seguir a quem e seguir para quê? A quem nós estamos seguindo? Estamos seguindo a Jesus? Estamos seguindo aquilo que ele ensinou? Estamos seguindo as suas práticas que ele exemplificou com todo amor e carinho há mais de 2000 anos atrás? Ou a gente está seguindo aquele propósito de Deus da Idade Média, que se dizia que só o rico tinha condições de ter seus pecados perdoados, que só o rico podia pagar pela tal da indulgência, que só o rico tinha o perdão de Deus. Não, nós temos que pensar a quem nós queremos seguir. Jesus veio para todos, e mais ainda para os humildes e aqueles que não podiam pagar para ouvir a sua palavra e o seu exemplo. É por isso que Jesus veio em uma manjedoura, nos braços, nascer do útero, né, de uma mulher pobre, e nascer em berço de, de pobre, né, nascer em uma estalajadeira aonde tinha apenas animaizinhos e muita precariedade. Então, a quem é que nós queremos seguir? A esse Jesus que exemplificou o amor e a paz, ou ao Jesus da vida pública, que tudo o que faz é pregar o ódio, pregar a compra, né? Porque essas pessoas, você tem que dar o dízimo, você não pode ir na igreja sem dar o dízimo, né? Então, a quem é que nós estamos seguindo? E a quem é que nós estamos enganando? Será que é a Deus? Será que é a Jesus? Ou será que é a nós mesmos? Siga-me, essa é a palavra de hoje. Essa será sempre a palavra desse momento aqui neste canal. Siga-me, siga a Jesus, siga os seus bons exemplos de amor, de fraternidade e de paz. E sejamos nós a mudança do mundo que nós queremos ter do outro, né? Façamos nós primeiros a nossa parte. Vamos pensar nas próximas eleições, eleger pessoas que sejam realmente comprometidas com o amor cristão, pessoas que realmente queiram o bem da humanidade, que têm defeitos, sim, como todos nós temos, mas que, no total geral da coisa, quer o bem de todos e a felicidade geral da nação. Lula presidente, primeiro turno, Jesus Cristo, na nossa vida, como sendo o nosso verdadeiro Salvador. Sigam ele pode tudo. Até mais.